Olá, irmãos! Hoje eu queria fazer um vídeo aqui para vocês, tá? Mostrando um estudo bem legal, fazer um estudo bem rápido aqui com vocês, só para mostrar a revelação, tá? Que o hebraico, ele nos traz sobre as palavras da Bíblia, né? Então, olha que interessante. Hoje a gente vai analisar a palavra leão, tá? Que a gente sabe que o Messias Yahshua, ele é o leão da tribo de Judá, ele mesmo disse isso. Então, hoje a gente vai analisar a pictografia do hebraico da palavra leão em hebraico, tá? Muito simples aqui. Então, a gente vai estar vendo aqui a passagem de Gênesis 49, versículo 9, e aqui a gente vai ter o relato, né? Que vai ser da tribo de Judá, né? Que em hebraico é Yahudá, a tribo de Judá e tal. E aqui é dito, né, que a tribo de Judá é um leão e tal. Aqui que a gente vai ter a figura do leão, até mesmo como símbolo, como brasão, né, da tribo, como sendo o leão. Então olha que interessante, por isso que o Messias disse, né, que eu sou o leão da tribo de Judá. Ele quis dizer que ele era o brasão da tribo de Judá, porque a tribo de Judá ela já recebeu esse brasão do leão, né, por exemplo, aqui em Gênesis 49, versículo 9 e tal, já profetizando o Messias, né, uma profecia, digamos visual, né. Agora, quando o Messias vem, ele nasce da Virgem, né, de Maria, então a gente vai ter a revelação verbal, né, que aí ele vai dizer e tal, que ele é o leão da tribo de Judá e tudo mais. Então, basicamente, essa é uma das profecias do Antigo Testamento, não, da Torá, né, não tô nem falando dos profetas aí, mas sim da Torá. Então, essa é uma das profecias da lei, porque Gênesis está no livro da lei, né, na Torá, é uma das profecias da lei, que eu disse com vocês sobre o outro vídeo lá, de que as ordenanças da lei foram abolidas, né, mas quando o Messias disse que não veio abolir a lei, os profetas, ele falava das profecias da lei e dos profetas, que é ele. Essa aqui é um exemplo de uma das profecias que tem na lei, que ele não veio abolir claramente, né, mas as ordenanças estão abolidas. Olha só que interessante, vamos lá, Gênesis 49, versículo 9, Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Olha que interessante, em hebraico a gente vai ter aqui, né, a gente vai ter, e claro, a gente tem que respeitar a língua da época, porque a língua da época não era o hebraico moderno, ou o hebraico que a gente tinha na época do Messias, que era uma junção do hebraico com o aramaico, mas a gente tinha o paleo-hebraico, né, ou o proto-cananita, se você preferir, mas era a fonética do paleo-hebraico. Eu sei que paleo-hebraico é uma escrita, mas tinha sua devida fonética também, né? Então a gente vai ter como é que eu posso dizer? Essa escrita aqui de baixo, a gente tem o hebraico aramaico aqui em cima e aqui embaixo a gente vai ter o paleo-hebraico, tá? Então, no paleo-hebraico a gente sabe que não existia a letra E, mas somente as vogais A, I, que seria o Yud, né, o Y, que seria uma consoante, mas com som de vogal, letra O e letra U, tá? Então a gente não vai ter a letra E, porque o E vem do aramaico, e nessa época o Israel, o Jacó, Abraão, etc., eles não aprenderam o aramaico, né? Porque o aramaico só veio lá no exílio babilônico depois de Salomão, depois de Davi e tal. Então aqui realmente a gente vai ter o paleo-hebraico somente com a letra A. Então, embora a transliteração aqui desse versículo que eu estou mostrando para vocês na tela esteja com a letra E, não iremos ler a letra E, tá? Iremos substituir a letra E pela letra A. E também, se vocês perceberem, a escrita do hebraico aramaico aqui está com sinais massoréticos, né? Os pontinhos e os tracinhos e tal, que é os kametz, né? E os kubuts da vida. Esses sinais massoréticos aqui não existiam nem no tempo do Messias, tá? Veio existir muito depois, séculos depois do Messias ter nascido e tal, então, tipo, menos ainda a gente vai pronunciar os sinais massoréticos, tá? Então aqui a gente vai ter Gur, Araya, Yahudá, Mitaraf, Bani Alita, Kara, Ravatz, Kearia, Uchelavi, Mi, Yakimanu. Então a gente vai ter a palavra leão aqui, a gente vai ter Kaareia, né? Então a gente já percebe que é o seguinte, essa palavra aqui, ó, Kaareia, a gente pode perceber que está com uma preposição, né? E a gente vai ter a palavra realmente araiá, que seria leão. Tanto que se eu clicar aqui em cima dessa palavra, vai abrir para mim a raiz dela, que é o quê? Araiá. E aqui a gente vai ter leão. Então, araiá. Aqui tá arié por conta do hebraico aramaico,
mas essa língua, essa escrita não existia na época, tá? Então, arraiá. Aqui, se a gente voltar, olha só que interessante, a gente vai ter Aleph, Resh, Yud, He. Então, olha que interessante, a gente vai ter Aleph, Resh, Yud e He. Claro que a gente vai ter o Kaf aqui, mas o Kaf é uma preposição, a gente precisa somente da palavra, tá? Então, inclusive a gente tem a palavra aqui em cima, somente a palavra sem a preposição, né? A gente vai ter Aleph, Resh, Yud e He. Araya. E se vocês perceberem, no final da palavra temos o nome abreviado de Yahweh Tsevaot, que seria o pai, né? Que é Yah, é a abreviação de Yahweh. E aqui a gente vai ter Yah, que seria o quê? Seria o bigrama, que a gente tem o tetragrama, né? 4 letras, Yud, Rei, Vav, Re, tetragrama. 3 letras, Yud, Rei, Vav, que seria Yahu, a gente vai ter trigrama. E a gente tem 2 letras aqui do nome, que seria Yud, Re, que é o bigrama, tá? Então, basicamente tem o bigrama, que é o nome do pai, Yah, e também do filho, que é Yahshua, Yahshua, ou seja, Yah é a salvação. Porque quem é Yah? O pai. Por isso que o nome dele não é Yehová, não é Yahvé, não é Javé, não é nada disso. É Yahuwah. Yahuwah. Então a gente vai ter aqui, né? Aleph, Resh, Yud, He. Olha que interessante. Essa é a palavra arraiá, é a palavra leão em hebraico. E se a gente fizer uma interpretação com a junção pictográfica de cada letra, porque, como vocês já sabem, né? Não sei se você que está assistindo aqui sabe, mas cada letra do hebraico, ela tem uma pictografia, um significado próprio, tá? E um desenho próprio, por exemplo, o proto-cananita já revela o desenho da letra pra gente. E a gente vai ter a escrita do palio hebraico, que é essa de baixo aqui. E a gente vai ter a escrita hebraica aramaica, que é essa de cima, tá? Que hoje comumente chamada de hebraico moderno, que é a escrita quadrática. Então a gente vai ter aqui Aleph, e ela significa primeiro, líder ou boi, né? E ela é a primeira letra do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico-aramaico. A gente vai ter Resh, que significa, a pictografia e o significado é homem, cabeça, no sentido de o maior e o maior, tá? E a gente vai ter Yud, que é a primeira letra do nome do pai, né, e do filho, que Yud significa mão fechada, trabalho feito ou ação. E a letra Re, que significa revelar, contemplar, ou estar revelado ou estar contemplado, tá? Então, basicamente, a gente vai ter líder, homem, cabeça e tal, mão fechada, trabalho feito ou ação, e estar revelado ou contemplado. Então, se a gente fizer uma junção pictográfica, olha que interessante que a gente pode retirar disso aqui. Aleph, a gente vai ter líder, ou primeiro, né? Ou boi. Resh, a gente vai ter homem, ou maior, ou o cabeça. Yud, a gente vai ter mão fechada, trabalho feito ou ação. E a gente vai ter Re, que é estar revelado ou contemplado. Então, se a gente fizer uma junção, a gente vai ter, basicamente, o líder, olha que interessante, o líder, que é o cabeça, que fez o trabalho ou a ação da mão fechada, está revelado. Então, olha que interessante, a gente vai ter, está revelado o homem cabeça que fez o trabalho, a ação da mão fechada. Não sei se vocês sabem, mas o Messias ele foi pregado na cruz, né? E embora no cristianismo a gente tenha que os pregos foram na mão, né, e tal, a gente não vai ter assim na verdade, tá? Porque a gente sabe que se a gente colocar o prego na mão e pendurar alguém pela mão, com o prego na mão, essa mão vai rasgar e não vai ser sustentado o corpo, tá? Então, basicamente, o que foi furado foi o pulso do Messias, né? O pulso, que basicamente aqui tem os ossos da mão. Se você furar o pulso, aqui você tem sustentação nas 2 mãos para segurar o corpo. Então, basicamente, quando a gente vê mão fechada do Yud, né? E claramente no nome do pai, que tem o Vav é muito importante, por isso que está no nome do pai, porque o Vav é o prego. Vav significa prego, né? Em hebraico. Então, basicamente, no nome do pai a gente vai ter Yud, Rei, Vav, Rei. Mão fechada, está contemplada no prego, Vav, e está revelado. Então, está revelado o trabalho feito, a ação da mão fechada no prego, ou o prego na mão fechada. Então, basicamente, o Yud aqui revela a mão fechada. Então, olha que interessante. Basicamente, a palavra leão, né, que é a palavra arraiá, a gente vai ter o líder, cabeça, homem, cabeça ou maior, né, que está revelando com a mão fechada, ou está revelado o homem,
o líder homem, cabeça, que fez o trabalho feito ou ação na mão fechada. Então é muito interessante isso, por quê? Porque a palavra arraiá e leão em hebraico, o que é o leão? O leão é a tipologia do Messias. E logo aqui em Gênesis 49, versículo 9, já está revelando o trabalho do Messias, que ele será o líder, que ele será o cabeça de quê? Cabeça da igreja, né? Ele é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Lembra disso? Então, tá tudo revelado aqui em Gênesis 49. Ele é o líder, ele é o homem, cabeça e o maior, né? Ele é o segundo Adão. Ele fez o trabalho feito em ação da mão fechada na cruz e o Messias está revelado e contemplado na palavra leão. Basicamente é isso. Então, muito legal, muito interessante mesmo, tá? E, claramente, se você gostou desse estudo, dessa reunião, dessa congregação de pictografia das letras do hebraico, se você gostou disso, eu peço que você entre no nosso site e já entre para a lista de espera do meu curso de hebraico bíblico. Sim, você vai aprender a fazer toda essa interpretação mediante a Bíblia, tá? Com o ensinamento que eu vou dar para vocês. Eu vou realmente ensinar vocês a ler, a interpretar e a falar em hebraico aramaico, e falaremos também um pouco do paleo-hebraico, tá bom? Futuramente eu farei um curso só de paleo-hebraico, porque não existe, tá? Então eu acho muito importante fazer isso para vocês, mas para iniciar eu acho bom o curso de hebraico aramaico, tá? Hebraico bíblico. Entre aí, o link tá aí nos comentários, tá? E tá aqui na minha bio do Instagram também. Entre aí e clique no botão Hebraico Bíblico, curso Hebraico Bíblico, e já se inscreva na nossa lista de espera, porque você vai receber diversos benefícios antes do lançamento oficial desse curso, tá? Então, basicamente, se você gostou disso, se inscreva lá. E vamos aí continuar estudando a palavra, continuar estudando a Bíblia, tá? E tendo as revelações mediante o hebraico, porque o hebraico dá muita revelação pra gente, não é só nesse contexto aqui, a gente pode até ver as palavras em hebraico do Novo Testamento. Eu sei que o Novo Testamento foi escrito em grego, a gente pode usar também o grego para ter revelações, mas isso é um outro assunto. Mas se nós usarmos o hebraico para ver o Novo Testamento, a gente também vai ter revelações. Por exemplo, eu tive revelações dos cavalos do Apocalipse mediante ao seu nome em hebraico. Né? Por exemplo, o cavalo verde, quarto cavalo do Apocalipse, o verde, eu sei que muitas bíblias estão amarelo e pálido, né? Mas a cor em grego e em hebraico está escrito verde. O cavalo verde, né? O cavaleiro lá do Apocalipse, o quarto cavaleiro, o nome dele em hebraico é Zuz, cavalo em hebraico é Zuz, Irak. E isso revela o lugar de onde saiu o antimessias do primeiro selo, que é do Iraque. Né, o norte do Iraque, aí a cidade de Mossul, basicamente. Então, cara, é muita revelação mesmo que a gente pode tirar do hebraico. Então, gostou dessa aula aqui? Gostou dessa interpretação que eu fiz? Vai lá já e se inscreva na nossa lista de espera do curso de hebraico bíblico, tá bom, irmãos? Então, a aula de hoje é essa aqui. Eu queria mostrar essa revelação para vocês aqui. Bora continuar estudando e abraço para todos vocês, tá bom?